Shalom, muita paz, muita luz, na luz da verdade, do real Messias, Emmanuel Abdrushim, o Senhor do juízo final. Ele é autor da mensagem do Graal na luz da verdade. Oremos. Na luz da tua criação, nos encontramos, cientes de ti, Criador do universo. Cientes, sim, de teu infinito poder, de teu eterno amor, de tua eterna sabedoria e de tuas inexauríveis forças. Em adoração, elevamos para ti as mãos e a ti, Senhor, rogamos. Consente que tua graça e tua imensa bondade se estendam sobre nós. Amém. Hoje é segunda-feira, dia 27 de setembro de 2021, 11 horas e 20 minutos. Jundiaí, São Paulo, Brasil, 29 graus, tempo bom, sol fazendo-se presente, umidade relativa do ar, 37%. Eu quero falar hoje um tema monarquia, né? A importância da monarquia para o país, para a população, para a sociedade, né? A monarquia, ela traz uma certa harmonização da sociedade, um respeito maior. Eu costumo dizer o seguinte, que sem monarquia, sem Estado. Então, a monarquia, ela tem essa função de representar o Estado, pensar o Estado, né? Para harmonizar todas as características daquela sociedade, daquele determinado país. Então, representar o Estado, a situação. Então, ela é apartidário. A monarquia é apartidária, né? Não tem esse interesse partidário, ou pelo menos tem que ter essa postura, né? de não se envolver, né? nas questões partidárias, né? Agora, é claro que a monarquia, ela por si só, ela é anticomunista, né? Da mesma forma que o comunismo, ele é completamente oposto à monarquia. Ela quer acabar com a monarquia, né? Porque ela não tem como o comunismo viver num país que tenha monarquia parlamentarista. Isso não é possível. Então, a monarquia está aí uma das outras vantagens, que com a existência, né, da monarquia, não existe comunismo. Não existe o comunismo. Ele fica automaticamente proibido, né, criminalizado, vamos dizer assim. Então, o comunismo, ele pode só existir, ele pode sobreviver dentro desse regime republicano, né? Democrático, porque o comunismo é antidemocrático, mas ele se utiliza da democracia, da república, para poder se instalar. Depois que se instala, ela vira ditadura, né? Tirania, né? Mesmo que queira se disfarçar com uma aparente democracia. Isso ainda é na Rússia, né? Depois da quebra a queda, né, do socialismo, vamos dizer assim, do comunismo na União Soviética, que era da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas,
houve uma espécie de democratização, houve, né? Tem eleições, o povo pediu isso também, mas, na verdade, tem aquele viés de tirania, né? A União Soviética ela se alinha, né? Com os regimes totalitários, com os regimes opressivos, por exemplo, de Cuba, de Maduro na Venezuela, a China, né? Também. A China, a única vantagem, vamos dizer assim, coisa boa que existe no regime da China, que eles optaram pelo capitalismo, né? Então, depois do fracasso de Mao Tse Tung, daquelas aquela questão de como que diz, planificação, né? Planificação da economia, enfim, com relação à população rural, né? É, tirando aquela tradição de propriedade, de cultivo, fazendo uma uniformização, né? É, modificação, aquela natureza, como aquela sabedoria que existia naquele povo, né? De lidar com a terra, uma série de coisas. Então forçou muitas movimentações da população e houve fome, enfim, milhões de mortos, né? Como aconteceu também na União Soviética, principalmente com Stalin, né? Stalin. Então, enfim, o comunismo ele, ele é letal, né? Vamos dizer assim, ele é tirânico, ele não, ele é em todos os sentidos que se analisar, né? Ele desagrega a família, ele começa a se degenerar para imoralidade, né? Principalmente países mais afeitos a isso, né? Quando tem muita mistura de raças, como é o Brasil, né? Você vê, por exemplo, o que chegou hoje, né? Nesses últimos governos comunistas, socialistas, né? Então, vai permitindo tudo, liberando drogas, imoralidade, vai se permitindo tudo e, e quebra aquele elo familiar, aquela moralidade que, que é inerente a vamos dizer assim, uma sociedade conservadora, que isso é muito próprio do Brasil, né? E então eu estava falando sobre a China. Ela é tirânica, esse regime vai acabar caindo mais cedo ou mais tarde, porque não é possível ter uma tirania daquela comunista. Isso não existe, né? Então tem dias contados. Não vai sobreviver. Agora, o que salvou, pelo menos prorrogou por algum tempo, né, e tá aparentemente um sucesso, né, do comunismo, né, é a questão capitalista. Eles optaram pelo capitalismo, a maneira deles, mas isso permitiu um grande progresso, né, a sociedade, modernização, mais pessoas, um poder aquisitivo, né? Então esse aspecto foi positivo, né? Agora, fora isso, não existe liberdades, né? É a opressão mesmo, religiosa, de crenças, enfim, o que o Partido Comunista decidir está decidido. Vemos também a questão da tirania islâmica, que tem muitas semelhanças, né? Semelhanças com a ditadura comunista, né? Só que é a autocracia islâmica, né? Então tem aquelas regras deles, enfim, que eles acham certo e quem não se adequar tem que ficar calado, né? Vamos supor assim, tem que suportar aquilo e não pode querer se revoltar, questionar, aí é prisão e morte, né? É essa a questão. Então, esses regimes, né? Não no caso da China, que não tem eleições, né? Não tem democracia lá, não existe, né?
só em Taiwan e em Hong Kong, né? Mas do Estado Islâmico, né? Irã, por exemplo, existem eleições, mas é, quem manda mesmo lá é a cúpula lá do Islã, dos xiitas, né? Que ele está superior ao presidente, né? Então, quem dita as normas da sociedade, o que pode e o que não pode, na verdade, é essa tirania islâmica. E agora a Arábia Saudita, reinado, né? Monarquia, só que não tem liberdade também, né? É aquela regra dos como que se diz? Cheques, né? Sheiks, sheiks árabes, né? E, enfim. Então não se sabe o que é pior, né? Uma tirania islâmica ou então uma tirania comunista. Eu acho que a tirania islâmica ainda não é tão ruim assim, né? Quer dizer, ambos são tiranias, né? Mas realmente é muito triste, né, viver em um país assim, né? Tá certo que o Ocidente ele se degenerou muito, né? Porque por falta de uma crença, uma religião realmente pura, né? Verdadeira, que não tenha tantas interferências humanas, né? Como foi o caso do cristianismo, que ocorreu muita interferência do pensamento humano, né? Então ela já perdeu aquela pureza. Mas então vamos ver essa questão da monarquia, né? Por que é importante? Vamos focar aqui na monarquia do Brasil, né? Ou então mundial também. Podemos ver que a monarquia, vamos dizer, a monarquia tradicional, né? Ocidental dos países, o próprio Japão. O Japão também pode se enquadrar como ocidental, porque ela aderiu, né, enfim, às normas ocidentais, embora geograficamente esteja no Oriente. Da mesma forma, a Austrália, né, que está no Oriente, no, mas hemisfério sul, oriental, né, mas é completamente ocidental, a cultura, né, vinda do Reino Unido, né, a democracia. E, enfim, a Austrália também é monarquia, né? A chefe de Estado é a Rainha Elizabeth. Também é uma forma o Canadá e algumas nações africanas, como a África do Sul, por exemplo, né? A soberana do Estado é a Rainha Elizabeth, que, por sinal, é, ela chefia, né? Vamos dizer, a monarquia mais famosa, vamos dizer assim, mais influente, né? no, no mundo inteiro, né? Então vemos esses países que têm monarquia, no caso ocidental, não estou falando uma monarquia árabe, islâmica, que ela se torna tirânica, né? Então, mas colocando esses países, né, vemos que tem muito mais respeito, mais harmonia, a família, né? Então isso vai se conservando. E Estados Unidos, vamos dizer assim, que é o país que se tornou república, não quis a monarquia, né? E por que os Estados Unidos teve tanto sucesso? Embora a sociedade ela também não é harmônica como é uma sociedade das monarquias europeias, né? Ela se tornou um sucesso pela questão democrática, pela tradição britânica, essa questão religiosa também, né? De
a partir do protestantismo, né, do Lutero, né, que quebrou aquela hegemonia católica, né, vamos dizer assim, né? Então isso também ajudou e, enfim, e pela riqueza, pela aquela questão de descentralizar o Estado, né? Não ser todos os poderes concentrados no poder federal, né? De Washington, mas os estados ele tem uma vamos dizer umas leis próprias cada estado, né? Califórnia, Texas, Nova York, Flórida, enfim. Então deu uma força, né, para os estados também uma certa autonomia, né? Então isso fortaleceu, não houve uma tanta dependência. Agora um sistema monárquico imperial isso não pode existir, né? No Brasil, por exemplo, os estados têm uma maior dependência do poder central, né? Da monarquia, do estado. Então isso não é possível existir uma monarquia com tanta descentralização, vamos dizer assim, com relação às leis, né? Com relação à organização, né, da justiça, enfim. Agora, o Brasil tem tradição, né, da monarquia. Mesmo nos Estados Unidos, o Estado não é bem representado pelos três poderes. A sociedade em si, porque ela tem uma certa tendência, ela não tem aquele respeito, né? Principalmente os jovens, né? Vemos que nos Estados Unidos tem a criminalidade é muito maior, por exemplo, que na Europa. Há muitos ataques, né, nas escolas, né? Matança, questões raciais, né? Então, apesar do sucesso do presidencialismo nos Estados Unidos, mostra uma certa desarmonia, né? Uma certa luta. Isso eu penso que é o que falta justamente à monarquia, porque a monarquia ele traz um respeito, há um direcionamento para a família. Por exemplo, a criança, né? Já desde cedo tem essa cultura de respeitar, né? O rei, a rainha, se tomar como referência a família, né? A família, a dinastia monárquica. E tudo isso leva uma cultura de respeito, de educação, né? De querer replicar aquela questão da familiar, né? Enfim, então isso é muito positivo. E no Brasil, principalmente, vou dizer que é essencial, né? Então, com o advento da República, o país perdeu muito. E nossas raízes são de fato, monárquicas, né? Então, ela teria que retornar para a monarquia. Então, isso mais cedo ou mais tarde vai retornar. Vamos aqui ver que desde o golpe militar de 1989, né, esse foi o único golpe militar que existiu na história do Brasil. De fato, golpe, no sentido de golpe, né, ditadura. Não digo que houve uma ditadura, né, depois lá, né, mas houve um golpe porque o golpe, a palavra golpe significa uma violência, né, uma violência arbitrária, vamos dizer assim. Então, esse é o verdadeiro conceito que devia ter do golpe, da palavra golpe. Né? Golpe é algo arbitrário contra a vontade popular. E foi isso que existiu. Foi exatamente isso que existiu em 15 de novembro de 1889. Que o povo queria a monarquia. Mesmo os poderes, o conjunto das forças armadas, a sociedade, vamos supor, a elite, né, social, também prevalecia a monarquia, né, o respeito à família
monárquica, os serviços, bons serviços que ela sempre prestou, né? No período que ela esteve, né? A união territorial do Brasil, né? Se não fosse a monarquia, possivelmente o Brasil estava dividido, diversas republiquetas, né? Pequenas repúblicas aí, né? Então, o Império assegurou a, a área territorial brasileira, né? Que já foi estabelecida justamente na época do Império. Ela não tem mais como se dividir, né? Ela está estabelecida, né? E às vezes aparece um pequeno movimento ou outro, principalmente no sul do país, às vezes até São Paulo, um outro fala disso, Minas Gerais, enfim. Mas isso não tem predomínio, é uma parte muito pequena da sociedade. O sul do país que talvez alcance um pouco mais, talvez se for fazer uma pesquisa, né? E tem um separatista, o sul do país talvez tenha aí uns 10% da população que gostaria de ver o sul do país como um país, né? Independente, separado do Brasil, e mais ainda o Rio Grande do Sul, né? Que também talvez uma população até maior, talvez chegue a uns 15, 20%. Mas esses pensamentos conseguem assim uma certa persistência também por causa do regime republicano, né? Que, que tem isso, né? Porque o republicano, né? O regime republicano, ele não tem um Estado verdadeiro, né? Porque o poder se concentra praticamente nas mãos do presidente. O presidente tem que ter muitos poderes, né? E então o presidente praticamente ele faz função de chefe do Estado e chefe de governo, né? Então, e não pode um chefe de Estado ele não pode ter partido, né? Tem que ser partidário, né? Vemos que na própria Alemanha, que é um Estado, um país desenvolvido, uma cultura extraordinária, enfim. O que acontece lá? Lá é parlamentarismo, né? Presidencialista. Então tem um presidente, mas um presidente que faz a função de chefe de Estado, né? Enquanto que o primeiro-ministro é o chefe do governo. Então, na Alemanha, ele tem uma função bem decorativa, né? É uma pessoa quase meio tanto desconhecida, né? Mas ele tem partido, né? Ele teve um partido para se candidatar, se eleger, né? Mas sempre as atenções sempre ficam com o primeiro-ministro. Na França tem o presidente e tem o primeiro-ministro, né? Agora o presidente ele é o que sempre está em destaque, né? E me parece que ele que representa também, faz a função do chefe de Estado e, e também chefe de governo. Ele divide talvez a chefia de governo com o primeiro-ministro, que o primeiro-ministro tem um papel assim secundário, né? Quase ele não aparece, né? Lá na França. Então a monarquia ela é útil para todos os países. Agora a questão também da monarquia, no sentido espiritual, assim mais essencial da monarquia, e isso é o que precisa ser bem estabelecido. Ele tem a função também da direção espiritual de uma nação, né? É a monarquia que sustenta a religiosidade, uma crença, né? Estabelecida para o povo. E, infelizmente, hoje não existe nenhuma religião, nenhuma crença
especialmente a cristã, né? E mais especialmente ainda a católica, né? Que conservou realmente a pureza de uma crença em Deus, enfim, de uma vivência, né? Então ela acabou tendo muitos conceitos humanos, muitos dogmas, muitas crenças falsas, então isso não é possível. Então, por isso eu digo que a monarquia ela tem que estar de mãos dadas com a luz da verdade, né? Que é a nova palavra viva de Deus Pai, que é a mensagem do Graal na luz da verdade do real Messias Abidurshi. Somente essa mensagem poderá salvar a humanidade, né? É que eu sempre digo, né? Que essa é a última e única, né? A única e última oportunidade para a humanidade se salvar espiritualmente. Porque o catolicismo, infelizmente, ele tem muitas coisas, doutrinas falsas, dogmas, coisas absurdas, né? Por exemplo, essa questão de santificação de pessoas, isso não existe, né? Nós seres humanos não somos santos, podemos ser atingir a perfeição dentro da nossa qualidade. Agora, assim, esse termo santo só se é adequado a Deus e os seus dois filhos, que é Jesus Cristo, o amor de Deus, e o Espírito Santo, que é Emmanuel, Filho do Homem. Então, a santidade estão apenas em Deus Pai e seus dois filhos, Jesus Cristo e Emmanuel, Deus conosco. Então, essa é uma coisa absurda, né? Essa questão de santificação de pessoas. É uma das coisas absurdas que existem, né? No catolicismo, né? Os dogmas falsos, esse conceito que aí abrange todo o chamado cristianismo, de que Deus enviou Jesus para morrer na cruz. Não era essa, né? Jesus veio aqui para nos dar a palavra, né? A sua morte na cruz foi um crime, um bárbaro crime, que ele aceitou aquilo porque se ele não tivesse enfrentado a sua palavra que ele tinha transmitido às pessoas, aos seres humanos, ela se perderia, né? E ele não conseguiria cumprir a sua missão. Então ele aceitou o sacrifício, mas não que ele viesse aqui para morrer na cruz, não, ele veio para nos dar a palavra, que ela não foi aceita da forma que, que Deus previu, né? Da forma que foi o planejado. Então isso é uma grande presunção dos cristãos, né? E esse pensamento aí, ele torna o cristianismo como um todo a religião mais distante de Deus, mais contra Deus, se tornando uma religião luciferiana, né? Porque essa pureza que existia no cristianismo aconteceu até os primeiros 3 séculos, né? Daquele cristianismo primitivo, que ele não era oficial. E a partir também que ele se tornou oficial no Império Romano, veio os interesses, né? Os interesses das pessoas, né? Do governo, né? Dos imperadores, né? Então essa foi a grande questão. Então a monarquia, ela em si, ela representa isso, mas um fator fundamental para a monarquia é que ela esteja de posse e seja defensora da verdade, da luz da verdade, né? Então isso é o que está faltando para as monarquias, né? Esse ingrediente fundamental. E isso também acontece na monarquia brasileira, né? Que é uma família respeitabilíssima, né? Sou um admirador da família imperial, enfim, da sua história, do legado que deixou Dom Pedro II, né? E, enfim,
nosso último imperador, teve figuras marcantes como Dom Pedro I e com Dona Leopoldina, né? A Leopoldina era exemplar da mesma forma como foi Dom Pedro II. Então é isso. Bom, está chegando ao final desse vídeo, falando sobre a monarquia, então quero dar uns recados que quem gostou do vídeo, enfim, das minhas ideias, das minhas reflexões, eu agradeço aí o like, com comentário, compartilhamento, e também quem quiser e puder fazer alguma colaboração de qualquer valor para o meu trabalho, que eu já faço desde há quase 2 anos, né, que eu gravo os vídeos, né, coloco. Então quem quiser também apoiar o meu canal, enfim, meu trabalho, eu descrevo aí na descrição do vídeo, também coloco minha conta para depósito. Então é isso, né? Então é apenas como uma forma de apoio, né, incentivo, né, a esse meu trabalho. Então muita paz, muita luz, shalom.